Olá, meus queridos, muito boa noite, né? Vamos dar, então, continuidade aos nossos temas, né, que nós já havíamos comentado, né? Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta aula, né? Nossa terceira aula foi um pouquinho, né, menos extensa, para justamente você aproveitar esse tempo maior aqui comigo nessa aula, tá? É uma aula muito importante, então, mas recomendo a você que, se você não assistiu a aula anterior, que você volte e assista para poder concluir aquele ciclo, né, aquele primeiro ciclo de aulas. Eu quero que você venha aqui e retorne comigo, né? Deixa eu colocar o tempozinho aqui, que você retorne aqui comigo para a gente poder estar trabalhando juntos, né, com mais esse tema, tá? E de antemão, esse tema, gente, ele é muito importante, muito mesmo. Por quê? Porque ele tem grande recorrência em provas, tá? Grande recorrência em provas de concurso. Então, quem tem interesse em estar prestando concurso, né, de sair dessa aula mais privada, de estar trabalhando, né, diretamente aí, sendo um servidor, sendo um funcionário público, então interessa demais essa aula a você, tá? Então, chama sua atenção com respeito a isso. Então, muito cuidado, que a gente vai estar trabalhando um tema que é recorrência em prova. Tudo bem? Então, vamos lá, para a gente poder estar trabalhando, tá? Aqui a gente vai estar abordando, vou passar aqui os slides, né? Aqui a gente vai estar abordando primeiramente uma breve introdução do que a gente já tratou anteriormente, né, mas de uma forma geral, os pontos mais principais, ok? E no ponto 2 nós estaremos falando a respeito da organização da sociedade civil de interesse público. Muito bem, prof, o que é isso? Vocês vão ver o tanto que ela é importante, não sei se alguma das turmas já ouviu falar sobre ela, que nós chamamos, né, de OCIP, né, a tão chamada, a tão famosa OCIP. Né? Nós vemos que é uma organização do terceiro setor e por isso que ela é tão importante aqui para nós, tudo bem? Então, nessa segunda parte de aula que nós estamos vendo, nós estaremos vendo a importância da OCIP, o que é de fato a OCIP, o que ela tem a ver com a nossa disciplina, tá? Vamos ver também aqui quais são as finalidades da OCIP, quais são as qualificações, né? A OCIP, nós vamos estar trabalhando que a OCIP, na verdade, é uma qualificação e se ela pode ou não ser perdida, né? Essa qualificação pode ou não estar sendo perdida, tá? E o nosso último ponto, nós estaremos falando sobre os termos de parceria e as irregularidades. Será que pode existir aí alguma irregularidade, alguma ilegalidade, né, nessas organizações, nessas entidades do terceiro setor? Então, acho que você já está com uma pulga atrás da orelha aí para querer saber, né, como é que a gente vai proceder se porventura existir alguma coisa do tipo. Então, vamos começar a nossa aula, vem comigo. Então, eu quero que você preste atenção, preste muita atenção pela recorrência em prova, repito, e quero que você pegue aí o seu caderninho para poder fazer as devidas anotações, tudo bem? Então, vamos lá, vamos estar trabalhando juntos, né, comigo nessa aula, ok? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, né? Para a gente poder estar vendo melhor todos os slides. Ou então aumentar aqui e colocar aqui na parte de baixo, né? Dá certo também. Vamos lá. Gente, nós trabalhamos juntos já e falamos diversas vezes, né? Eu tenho comentado com vocês a respeito disso, tá? Sobre justamente as organizações ou as entidades do terceiro setor. Eu quero lembrá-los que na sua prova, prestem atenção, na sua prova pode cair nada mais, nada menos que os sinônimos. Acreditem se quiser, caem muitos sinônimos nas provas, geralmente de concurso. Por que eu sei disso? Porque eu verifico, né, sempre estou aí meio que por dentro, para a gente poder estar trabalhando da melhor forma possível com a turma e estar colocando a turma no lugar onde realmente, né, e tá conscientizando vocês do que é mais recorrente aí, para vocês se darem melhor aí nas provas, tudo bem? Então, eu quero iniciar a nossa aula deste momento que
essas organizações, essas entidades, elas podem estar sendo mudadas, né? A doutrina ela vem colocando vários tipos de sinônimos. Será, prof, que esses sinônimos é necessário que realmente eu aprenda, eu decore, memorize? É necessário, tá? Então, de antemão, já afirmo para você que é necessário que você rememore esses sinônimos, porque esses sinônimos têm muita recorrência em prova, tudo bem? Então, aqui eu quero que vocês entendam, né, que a nossa disciplina está voltada para essas entidades, essas organizações do terceiro setor, tá? Como nós já comentamos lá atrás o que elas são, tá? Eu vou comentar aqui com vocês relembrá-los, na verdade, né, algumas características que elas têm incorporadas, tá? Então, muito bem. Então, essas entidades, essas organizações, esses entes de colaboração, essas paraestatais, então, percebam bem que todos esses sinônimos são sinônimos importantes e que caem em prova aqui para você, tá? Então, essas entidades, elas trabalham de que forma? Elas trabalham juntamente com o Estado. Pronto, mas a gente já comentou também que o Estado, né, ele trabalha junto com os particulares. Logo, essas entidades, essas entidades, essas paraestatais, elas estão à frente sempre, não do governo, mas estão sob a direção de pessoas, né, de particulares mesmo, como eu e você, tá? Só que aqui nós vamos ter um pezinho, né, que a gente já comentou, nós vamos ter um pezinho de colaboração do Estado. Por quê? Porque essas pessoas, essas entidades, elas trabalham em prol do quê? Do interesse público. Então, logo, essas entidades elas vão estar trabalhando, né, em prol do interesse público com atividades que não são exclusivas do Estado. Como eu já tinha falado, eu acho que no primeiro dia com vocês, por que não é atividade exclusiva do Estado? Porque se fosse exclusiva, ele não passaria para outras pessoas, né? Então, se fosse exclusiva, seria apenas do poder público. Então, logo, são atividades que não são exclusivas do Estado. Então, essas atividades são exercidas por quem? Pelas paraestatais, tudo bem? Então, são exercidas pela paraestatal com a colaboração, é claro, do Estado, tá? Com a colaboração do Estado. Por quê? Porque já pensou se eu e você trabalhasse em prol do interesse público, no que tange a segurança, educação, saúde, enfim, diversos fatores, e eu não tivesse nenhum recurso para isso? Como é que ia andar? Se bem que você sabe também que a gente já comentou que essas entidades e organizações, elas também recebem, né, benefícios não, ela recebe valores, às vezes até patrimônio mesmo, né, para poder estar auxiliando aí nessas atividades, tá, de particulares. Então, os próprios particulares também ajudam, né, essas entidades a se desenvolver, tá, de forma econômica, é claro, tá? Então, quero aqui trabalhar com vocês, né, relembrá-los, né, sobre essas questões para a gente poder dar continuidade aí no nosso tema, que é para a gente poder comentar hoje sobre a OCIP, tá? Então, não esqueçam, tá, desses sinônimos que são muito importantes aí para você, tudo bem? Então, vamos lá começar de fato o nosso tema aqui, né? E aqui, nesse segundo slide, eu coloquei para vocês alguns exemplos de entidades paraestatais, tá? Alguns modelos de paraestatais, para que vocês saibam quem são elas, tá? E que nós estaremos abordando a respeito delas, tá? Só que, como não dá tempo de falar tudo hoje, eu escolhi uma delas, né, muito especial por sinal, uma delas para a gente poder estar trabalhando com vocês hoje, tá? Que é a OCIP, é essa terceira aqui, ó, essa terceira, que nós denominamos de organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Ou OCIP, tá? Para quem quiser falar mais simplificado aí, tudo bem? Então vamos lá começar? Então, gente, voltando aqui, deixa eu só apresentar rapidinho aqui para vocês essas entidades, tá? Nós temos os serviços públicos autônomos, nós temos as OS, que também são denominadas de organizações sociais, nós temos as organizações da sociedade civil de interesse público,
que é a OCIP, que nós abordaremos na aula de hoje, e também nós temos a quarta, a organização da sociedade civil. Tudo bem? Então, vamos ver esses quatro pontos no decorrer das nossas aulas. Amanhã a gente vê se dá para a gente poder concluir nessas demais entidades aí. Tudo bem? Mas hoje vamos trabalhar apenas sobre a OCIP, ok? Então, vamos lá? Vamos lá, está iniciando a nossa aula, né, de fato, começando a falar sobre, de fato, o que é essa OCIP, o que é essa organização da sociedade civil de interesse público. Tudo bem? Então, anote, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e comece a anotar as partes principais que você vai precisar para você revisar. Lembrando, gente, que eu acho muito legal fazer esse comentário, porque vocês vão chegar amanhã na aula e ver que muitas delas são parecidas. Então, você precisa fazer um paralelo entre cada uma delas para vocês saberem a diferença de uma para a outra. Tudo bem? Então, peguem seu caderno, peguem a sua caneta para a gente poder anotar as partes principais, tá? Ok. Então, primeiramente, vamos estar falando a respeito aí do conceito, para a gente poder dar continuidade, tá? Então, gente, a OCIP, na verdade, ela é uma entidade, só que quando você lembrar de OCIP, já lembre de uma coisa. OCIP é uma qualificação, tá? OCIP não é somente uma entidade, tá? Ela era uma entidade normal. Percebam só, ela nasceu uma entidade normal, uma organização para poder estar ajudando as pessoas e tal, mas percebam, a OCIP é uma qualificação. É como se, vem aqui comigo, vê se acompanha meu raciocínio. Primeiro, ela inicia como algo simples, algo básico, assim como aquela associação, por exemplo, vamos colocar o exemplo que a prof citou ontem, né? Aquela associação de bairro, por exemplo. Então, a gente utilizou aquela associação de bairro, né? E aqui está essa nossa entidade simplesinha, né? É uma entidade clássica aí, e de repente eu quero aumentar o grau dela, tá? Então, quando eu aumento o grau dela, eu começo a chamá-la de qualificadora. Eu tenho uma qualificação nessa entidade, tá? Essa entidade ela não vai ser mais algo simples, mais uma associação de bairro, por exemplo, tá? Ela vai ter uma qualificação, ela vai ser algo muito maior do que uma associação de bairro. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você assevere aí no seu caderno, tá? Que a OCIP é uma qualificação, tá? É uma qualificação, ok? Beleza. Então, partimos desse ponto. Quero te dizer uma segunda informação. Percebem que a gente comentou ontem, né? E na nossa primeira aula também, que aqui nós estamos falando sempre de pessoas jurídicas, só que sempre nós estaremos abordando pessoas jurídicas de quê? De direito público. De direito público, tá? Então, essa OCIP, ela é uma qualificação que é dada a quem? A uma pessoa jurídica de direito público, tá? De direito público. Aqui, eu quero que vocês anotem também por mais que vocês já saibam, tá? Mas é importante você notar mais essa característica da OCIP, que ela é sem fins lucrativos, assim como nós já conversamos aí sobre as características do terceiro setor, mas saibam que ela é sem fins lucrativos, tudo bem? Importante dizer também que ela é iniciada por quem? Por particulares. Nunca ela vai ser iniciada, gente, pelo próprio Estado, tá? Pelo próprio poder estatal. Sempre ela vai ter iniciativa de quem? De particulares, de mim e de você, por exemplo, ok? Então, eu e você pode estar dando iniciativa a uma OCIP, ok? Então, vejam só, já comentamos isso, que ela é criada para poder desempenhar o quê? Atividades. E essas atividades não são exclusivas do Estado. Até porque, se ela fosse exclusiva do Estado, ela não estaria sendo prestada por particulares, e sim pelo próprio Estado, pelo próprio governo, ok? Essa informaçãozinha você já sabia, né? Você já sabia, mas só para poder estar trazendo aqui no contexto do nosso conceito, ok? Outra
Outro ponto muito relevante para a OCIP é dizer que ela tem uma fiscalização, tá? Pelo poder público. Então, o poder público ela fiscaliza essa OCIP e ela também é incentivada pelo poder público. Prof, o que é incentivo, né? Só para poder relacionar aqui, né, o nosso conceito, mas eu sei que vocês já sabem, esses incentivos é o próprio poder público, né, colaborando, né, de uma forma econômica para essa OCIP estar executando essas atividades de interesse não exclusivos do Estado, tá? Então, isso aí que é a questão do incentivo, ele é voltado para isso, ok? Também nós temos a fiscalização. Lembrem de uma coisa, tá? E eu acho que vocês conseguem me acompanhar nesse contexto. Toda vez que um particular ele trabalhar com dinheiro público, você acha de verdade que o Estado ele não vai estar de olho nessas pessoas? Será que eu, Estado, vou estar ajudando uma entidade, uma organização, e eu não vou estar olhando, fiscalizando o que essa pessoa está fazendo com o dinheiro que eu dei para ela? Só que não, né? Então, o Estado, o governo, ele vai estar o quê? Observando, né? Com os dois olhos e mais um pouquinho para poder estar conferindo aí como é que está sendo, né? Trabalhado essa OCIP, se realmente ela está sendo voltada para os fins da atividade em comum, da sociedade em comum, tudo bem? Então, ela tem incentivo do Estado e também tem fiscalização pelo Estado. Sempre o Estado vai estar o quê? Fiscalizando, tá? Fiscalizando, ok? E uma coisa muito importante, o último ponto que eu quero tratar com vocês aqui nesse slide é isso aqui, ó. Eu vou até grifar, tá? Eu vou até grifar. Termo de parceria. Nossa, que grifo torto, prof. Pois é, a prof não é boa realmente nesse trem aqui, não. Mas a gente vai aprendendo junto, né? Muito bem. Então, gente, termo de parceria, nunca esqueça que a OCIP, o vínculo jurídico dela entre o Estado é um termo de parceria, tá? É um termo de parceria que ela tem, tá? Não é outro meio jurídico, é termo de parceria. E por que eu estou frisando tanto isso? Sabe por quê? Porque na prova vem te dizer que é outra coisa, é outro tipo de vínculo. E aqui eu vou te deixar um bizu lá no final da nossa aula, no último slide, a respeito do termo de parceria. Como é que você não esquece o termo OCIP, que é vinculada com o termo de parceria, tá? Então, qual é o vínculo jurídico que a OCIP se utiliza, prof? É o termo de parceria. E eu vou te dizer como é que você não vai esquecer isso, tá? Se você for menina ou menino maroto, você vai conseguir lembrar disso aqui na hora da prova, beleza? Então, vamos continuar aqui, tá? Não esqueçam desse termo de parceria se refere a OCIP. Esse é o vínculo jurídico que ela se utiliza, ok? Vamos lá. Finalidade da OCIP, tá? Então aqui eu coloquei a literalidade, tá? A literalidade da lei. Queria trazer isso aqui para vocês porque é importante também, tá? Eu vou estar trabalhando isso com vocês agora, nessas finalidades, mas é algo que a gente vai passar rapidinho, porque isso, né, copiou, colou nas provas, tá bom? Então não tem tanta coisa assim para poder explicar sobre essas finalidades. Mas é só para você lembrar, só para você saber do que se trata, qual é o fim da OCIP, qual é a finalidade que ela trabalha, tudo bem? Então aqui, ó, aqui já está o nosso marca-texto. Então, uma das finalidades da OCIP é a assistência social, tá? Isso aí, gente, vocês já sabem, né? Assistência social, a gente já tem comentado isso, né, no decorrer dos nossos dias de aula, né? Cultura também a gente já comentou. Olha aqui, ó, conservação do patrimônio histórico e artístico, muito importante também, né? Está ligado aí à cultura propriamente dito,
tá? Então, uma das finalidades da OCIP, além da assistência social, é a cultura, e ela é sempre voltada para poder o quê? Conservar o patrimônio histórico e artístico. Isso é muito importante, gente, tá? Inclusive é protegido aí por um dos artigos da Constituição Federal nessa questão da cultura, né? Terceiro inciso, a promoção gratuita da educação. Então, é uma das finalidades da OCIP, tá? A promoção gratuita da educação e também, assim como a gratuidade da saúde. Então, a gratuidade da saúde, ela também é uma das finalidades da OCIP, ok? Muito bem. Continuando, aqui no nosso inciso 5º, promoção da segurança alimentar e nutricional. Muitas vezes a gente vê isso aqui em prova e a gente pensa que nem é verdade, tá? Mentira, é verdade sim. É uma das finalidades da OCIP, promoção da segurança alimentar e nutricional. Que chique, né? Muito legal, que chique. Mas vamos lá, continuando. Nosso inciso 6º, meio ambiente e o que? E promoção do desenvolvimento sustentável, né? Acabamos de comentar sobre a aula anterior a respeito disso aqui, né? Que as pessoas, né? Geralmente as organizações, as entidades, elas preservam, né? O meio ambiente para poder, né? Estarem preservados para as futuras gerações, né? Isso aí é um dos incisos também que está elencados lá na nossa Constituição Federal, tudo bem? Outro inciso, o inciso 7º, diz respeito à promoção do voluntariado, né? A gente trabalhou bastante com isso aqui, a questão da cooperação, né? A voluntariedade, tá? Já citamos isso em aula. Aqui também uma das finalidades aqui, ó, da OCIP, combate à pobreza, é isso aí, combate à pobreza, né? Vamos lá. Inciso 9º, sistemas alternativos de quê? De produção, de comércio, de emprego, de crédito. É uma das finalidades da OCIP também, acredite se quiser, tá? Inciso 10, direitos, o que? Assessoria jurídica gratuita e de interesse suplementar, tá? Aqui, gente, esse interesse suplementar é uma das pegadinhas que pode estar caindo aí na sua prova. Por que, prof, que a senhora está falando isso? Porque muitas vezes ela pode trocar o nome de interesse suplementar para algo para algo principal, né? Por exemplo, ela coloca lá na tua prova, né? Uma finalidade da OCIP está consolidado lá no inciso 10, e diz o seguinte: direitos, assessoria jurídica gratuita de interesse principal. Ou então ela coloca outro termozinho, né, que parece um pouquinho com essa palavra suplementar. Então não confundam em prova, tá? Direito à assessoria jurídica gratuita, sim, mas é de caráter suplementar, tudo bem? É algo secundário, né? Não é algo principal, ok? Beleza. No inciso 11, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia, tá? Então, tudo isso daí também é uma das finalidades que compõe o corpo da OCIP, ok? Desenvolvimento de tecnologias alternativas. Nossa, isso aqui foi bem longe, né? Desenvolvimento de tecnologias alternativas, né? É uma das finalidades também que a OCIP pode estar trabalhando, ok? E o nosso último inciso, o inciso 13, tecnologias, o que? A mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte, tá? Então, galera, esses são os meios, né, que a OCIP encontra para poder estar abordando com vocês aí, tá? Algumas das finalidades, né? Isso aí tá no corpo de lei. Então, tudo que é lei, a gente deve estar o quê? De olho para poder estar sempre trabalhando em prol do que a nossa lei nos ampara, ok? Então, isso aí são as finalidades da OCIP, tá? Beleza, tranquilex. Um ponto muito recorrente em prova, deixa eu diminuir a minha carinha aqui. Um ponto muito recorrente em prova, meus queridos, é a respeito da qualificação, tá? A respeito da qualificação. Então, a qualificação da OCIP, ela é muito importante, como eu já falei para vocês. É como se primeiro fosse existir uma entidade para depois ela ser titularizada com essa qualificação, tá?
Então, pronto, achei um nome muito que se encaixa aqui, vamos dizer assim, um nome que se encaixa. A qualificação é como se fosse um título para essa organização, é como se fosse um título de mérito, sabe? Um título de mérito, aquela coisa assim importante que você trabalhou e no final você consegue aquilo ali, né? Então, a qualificação da OCIP é isso, né? É como se fosse essa titulação para aquela entidade, ok? Então, como é que consegue, né, essa qualificação? Primeiro eu coloquei o seguinte, né? Como é que a gente consegue essa qualificação? Primeiro, gente, a gente tem que saber que essa qualificação ela está prevista em lei, tudo bem? Então, é algo formal, não é algo de qualquer jeito, tá? Então, uma qualificação está asseverada em lei, tá? Então, só pode se qualificar aquelas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos e que, pelo menos, ela seja constituída, sabe quanto? De, no mínimo, 3 anos, tá? Prof, você disse o quê? Que eu preciso para ter essa qualificação, essa titularização, 3 anos da entidade, da organização, para poder conseguir essa qualificação? Isso, 3 anos. Então, no mínimo, tá? No mínimo. Então, eu preciso, né? Claro que isso aí é só um dos requisitos, tá, queridos? Existem outros requisitos que o poder público ele exige da entidade, ele exige da organização, tá? Mas é algo que, para a gente poder começar, vamos dizer assim, para a gente poder começar a ver, a enxergar se você pode ou não ter uma qualificação de OCIP, né? As pessoas, no caso, as pessoas jurídicas de direito privado, essas entidades, no mínimo ela tem que possuir 3 anos de funcionamento regular, tudo bem? Então ela tem que estar em funcionamento regular pelo menos há 3 anos, no mínimo, ok? Então esse é um dos primeiros requisitos que nós podemos observar, tá? Aí para poder adquirir essa qualificação da OCIP. Lembrando que essa qualificação ela é adquirida. Você não cria uma entidade de cara, você já é um OCIP. Não é assim, tá? Primeiro você vira uma entidade normal, tá? Para depois você adquirir essa qualificação, que nós chamamos de OCIP aqui, tá? A gente vai dar continuidade aqui para poder a gente comentar um pouquinho sobre a qualificação, ok? Muito bem, queridos, voltando aqui. Continuando acerca da qualificação da OCIP. Quero comentar aqui com vocês algo muito importante, tá? Que geralmente pode ser te cobrado em prova isso, e que eu não quero que você erre isso, por isso que a prof vai colocar isso, né? Marquei isso, né? Para poder você colocar, está colocando aí essa regra no seu caderno, tá? Que essa qualificação, como nós já dissemos, ela vai ser concedida pelo poder público no que tange ao ministro da Justiça, tá? Então, gente, é o Ministério da Justiça que concede a qualificação da OCIP, tá? Não é o Ministério de outra coisa lá, que a prova pode vir te confundir também, então preste atenção, tá? Que aqui a qualificação da OCIP, ela é dada por quem? Pelo Ministério da Justiça, tá? Pelo Ministério... Nossa, mas esse trem foi bem... Foi além do que eu queria, entendeu? Que apagador, tá? Então é do ministro da Justiça. O ministro da Justiça que vai estar te concedendo essa qualificação, tá bom? Então sempre vai ser por ele, não vai ser por outro ministério, vai ser por ele, tá? Ok. Então aqui, gente, mediante requerimento pelo interessado. Quem que é esse interessado? É a pessoa que quer se qualificar, tá? Então não é ele próprio de ofício, né? Esse termozinho, não sei se vocês conhecem, mas de ofício quer dizer o seguinte, que é aquele, por exemplo, o Ministério da Justiça que vai querer por ele mesmo, chegar lá, ele viu, né, atuar com a entidade, falou assim, ei, preste atenção, eu acordei de bom humor e vou te dar aí a qualificação de OCIP, beleza? Tranquilo? Não, gente, não é assim que funciona, tá? Essa qualificação que é dada por meio do Ministério da Justiça, ele é dado quando tem o requerimento. Então, eu preciso requerer,
né, para poder ser dada essa qualificação. É claro que essa qualificação ela vai apenas ser dada quando estiver cumprido todos os requisitos, né, que é no mínimo 3 anos, né, de funcionamento regular essa entidade e os demais requisitos estabelecidos em lei, tá, previstos lá na lei, ok? Beleza. Então, outra coisa que eu quero estar trabalhando aqui com vocês, que a banca vem aqui em cima e você não vai errar isso aqui. Quando você se lembrar de PSIP, preste atenção. Aqui eu estou falando que quando o Ministério da Justiça, preste atenção aqui comigo, quando o Ministério da Justiça, ele vai te fornecer, ele vai te qualificar como PSIP, ele vai dar esse ato, tá? Esse ato é um ato vinculado. Então, o ato pelo qual o Ministério da Justiça vai te qualificar como PSIP vai ser por ato vinculado. Ah, prof, eu não sei o que é ato vinculado. Não tem problema. Ato vinculado, gente, é aquele que o Ministério da Justiça ele está, é como se ele fosse interligado, ele tivesse que dar para você, tá? Aqui não tem uma faculdade, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Aqui, o Ministério da Justiça, ele não tem uma faculdade de atribuir a você ou não. Aqui ele não exerce a vontade dele de, por exemplo, ele acordou hoje de mau humor e ele vai dizer assim, não, sabe de uma coisa, não vou deixar essa entidade aí ter a qualificação não. Então, não vou dar, é negado, tá? Negado o teu pedido de qualificação. Não, gente, não é assim. Tá? Quando ele for lá, está analisando lá o requerimento, tudo direitinho, tá? Se tiver todos os requisitos preenchidos e tal, conforme a lei expressa, ele vai ter que dar, ele deve dar, tá? Isso quer dizer um ato vinculado, mas para ele poder dar, repito, tem que estar em conformidade com todos os requisitos preenchidos de acordo com a lei, ok? Então, é um ato vinculado. A prova vai vir e vai te dizer que é um ato, quer ver? Discricionário. É um ato discricionário na OCIP, que não é. É mentira, tá? É mentira. Então, quando você vê qualificação da OCIP, é um ato vinculado do Ministério da Justiça. Se vir vinculado ao Ministério da Justiça, aí sim, aí está correto. Mas se vir a qualificação da OCIP, é um ato do Ministério da Justiça que representa por meio de um ato discricionário. Não, a questão está errada. Tudo bem, a questão está errada. Então, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, tá? Isso cai em prova, tá, gente? Isso cai em prova. Só um bisuzinho pra vocês, ok? Então, vamos lá. Eu disse que essa aula era um pouquinho demorada, né? Vamos lá, a gente já tá passando lá de 30 minutos. Essa aula é um pouquinho demorada, mas enfim, né, gente? Tem que dar continuidade aqui, que é um assunto que tem muita recorrência e eu não posso falhar com vocês, ok? Por isso que aquela primeira aula foi meio que rapidinha ali, tá bom? Outra coisa que eu quero trabalhar com vocês é a perda da qualificação. Prof, beleza. O Ministério de Justiça, ele foi e deu a qualificação de OCIP por meio daquele ato vinculado. É vinculado ou discricionário? Peraí, vinculado, com certeza, né? É um ato vinculado, tá? Não é um ato discricionário. Será que a qualificação pode, porventura, essa organização perder essa qualificação? Ou será que não é possível a perda? Gente, vocês vão perceber aqui que é possível sim a perda da qualificação, tá? É possível sim perder. Não é aquela coisa, uma vez dada para sempre será fornecida. Não, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona aqui na OCIP, tá? Se é uma vez dada, é como se fosse amizade, né? Ela tem que ser regada, como dizem aí, né? Então, aqui, se, por exemplo, eu fizer alguma coisa, né, de muito ruim, eu posso perder a amizade do meu amigo, não posso? Beleza. Mas aqui, por exemplo, a perda da qualificação funciona da mesma forma. Se eu deixar de descumprir, se eu deixar de cumprir os requisitos legais, eu posso o quê? Perder a qualificação, tá? Então tem uma ligação aqui rapidinho, deixa eu parar meu vídeo para mim não ter que voltar tudo de novo. Galera, voltando aqui, mil perdões aqui, né? Tive que atender a ligação,
não tinha como deixar de atender, tá? Fiz só uma pausazinha aqui, continuando, né? Continuando aí, tá? Então, como eu havia comentado com vocês, é possível sim a perda da qualificação, tudo bem? Só que essa perda da qualificação, ela vai se dar por meio de quê? Por meio do momento em que a UCIP, ela descumpre os requisitos. Então, por exemplo, para ela poder se qualificar, aquela entidade cumpriu todos os requisitos, pelo menos o mínimo, né, de funcionamento aí regular, 3 anos, como a gente comentou, assim como os demais requisitos em lei, tá? Então, completou todos os requisitos, beleza, o Ministério da Justiça foi e deu a qualificação. Mas essa perda da qualificação é possível desde que essa OCIP, ela descumpra novamente esses requisitos. Se ela descumprir esses requisitos, melhor dizendo, ela acaba perdendo essa qualificação, tudo bem? Mas essa qualificação, gente, ela não é automática, vejam só. É uma das coisas que a banca ela pode te confundir. A perda da qualificação, ela não é automática. Por quê? Porque para você perder algo tão importante assim, não é algo que, por exemplo, você chega, né, e perdeu de qualquer forma, assim como a amizade, lembra? Né? Você chega e perde de qualquer forma, né? Automático. Não, não é assim, tá? Aqui você vai estar tendo que você vai estar assegurado com a ampla defesa, com o contraditório, enfim, vai ter todos os procedimentos legais cabíveis, tudo bem? Para que realmente seja possível ou não essa perda da qualificação, tá? Então, essa perda, ela vai se dar por meio de duas formas. Ambas é por meio de processos, tá? Mas ou ela pode se dar por meio de processo administrativo, ou então ela pode se dar por meio de processo judicial, tudo bem? Então, vai ser instaurado aí um processo, tá? Por meio do Ministério de Justiça. Então, esse processo ele pode ser de ofício ou também ele pode ser a pedido da própria entidade em si, tá? E aí pode ser também judicial, assim como esse processo administrativo. Então, processo tanto judicial quanto o administrativo, ok? Então, de ambas as formas vai ser assegurada a ampla defesa, o contraditório, não esqueçam disso, tá? Então, é isso que eu tinha para poder falar para vocês a respeito da perda da qualificação, ok? Continuando aqui. Irregularidade das contas. Lembra que eu comentei com vocês a respeito de quando envolve dinheiro público, ele vai perseguindo, por exemplo, é como se você doasse algo para alguém e você sempre tivesse, né, a fiscalização se essa pessoa está se utilizando ou não daquilo, tá? Aqui é a mesma forma, não sei se você conseguiu acompanhar meu raciocínio, mas pensem bem que as irregularidades nas contas é possível de acontecer, sim, é possível de acontecer, tá? Mas aqui só é possível de acontecer se porventura o poder público achar algum tipo de irregularidade ou até mesmo algum tipo de ilegalidade, ok? Então, se for achado nas contas, né? Então, o Tribunal de Contas, ele vai estar fiscalizando aí, né, por meio do poder público. O poder público, ele sempre vai fiscalizar as contas dessas entidades. Por quê? Porque envolve dinheiro público, né, gente? Então, tudo que envolve dinheiro público, não esqueçam, sempre haverá uma fiscalização. Não é hierarquia, não é subordinação, ok? Não esqueçam desse detalhe também. Não é hierarquia, não se trata de subordinação, mas apenas é uma fiscalização, ok? Uma fiscalização. Por quê? Porque envolve dinheiro público, tá certo? Então, se encontrar alguma irregularidade, alguma ilegalidade, tá, nessas contas, então tem que ser dada ciência a quem? Ao próprio Tribunal de Contas, tá? Se falar Congresso Nacional, tá errado, tá? Eles podem se utilizar desse termo também, desse termozinho sacanha aí, né, que é o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele não vai analisar contas aqui do terceiro setor, tá, gente? É o Tribunal de Contas,
ok? Lembrem, contas se trata do Tribunal de Contas, tá? E aqui também vai ser dada uma ciência aqui, gente, ao Ministério Público, tá? Ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária, ok? Isso é muito importante, não esqueçam, tá? Irregularidade nas contas é possível achar, é possível encontrar, tá? Então deve dar ciência a quem? Tribunal de Contas e Ministério Público, ok? Continuando aqui, chegando já à nossa reta final, né? Na verdade, a nossa reta final da nossa aula, né? Essa aula se estendeu mais um pouquinho, mas eu precisava desse tempo para poder conversar com vocês tudo que era necessário, tá? Para que cai em prova, que tem recorrência de fato, tá? E eu não poderia deixar de dar isso aqui para vocês, tá? Partindo, né, para quase o término da nossa aula, quase o fechamento, também temos que falar a respeito de um dos tópicos muito importantes que tem recorrência em prova, que cai dentro do contexto da CIP, tá? Tem muita importância esse termo de parceria, tá? Porque é uma das coisas que cai bastante dentro, né, desse tópico das OCIPs, ok? Então, o termo de parceria, gente, é como se fosse um contrato, né, entre a OCIP e entre o poder público, tá? Então, nós chamamos isso, em vez de contrato, né, nós falamos que é um termo de parceria, tá? Por que parceria? Lembrem, né, vejam só que é o Estado trabalhando em colaboração com os particulares, então, por isso, termo de parceria, né, termo de meio que trabalhar juntos, enfim, lembrem disso, tá? Então, o termo de parceria tem alguns quesitos que devem estar inseridos, assim como presentes em todos os contratos. Aqui no termo de parceria não é diferente. Tem que estar presente sim alguns requisitos, tá? Por exemplo, os direitos e as obrigações de cada um, né, tanto do poder público assim como da OCIP. Então, tem que estar presente os direitos e as obrigações. Também devem estar presente o próprio objeto, tá, desse contrato, entre aspas, né? Então, tem que estar presente o objeto, assim como em qualquer outro contrato, tá? Tem que estar presente também, é muito importante, as metas e os prazos de execução dentro do termo de parceria, tá? Os critérios de avaliação, tá? Os critérios de avaliação de desempenho também devem estar inseridos aqui dentro do termo de parceria, ok? A previsão de receitas e de despesas também deve estar previsto, ok? A obrigatoriedade de quê, gente? De relatório anual, né? Relatório anual. Prof, o que é esse relatório anual? É tipo como se fosse uma prestação de contas, mas que na verdade não é uma prestação, é apenas um relatório do que está sendo realizado, do que foi ou não feito, enfim, é um relatório, tá? É um relatório. E aqui, a prestação de contas, tá? A prestação de contas é algo muito importante, gente, que realmente vocês não podem esquecer, tá? A prestação de contas, ela vai estar inserida lá no termo de parceria com certeza, ok? Então, isso que eu tinha para poder falar a respeito desse tópico aqui da OCIP, acerca do termo de parceria, ok? E aqui chegamos ao nosso finalzinho, né, finalzinho da nossa aula. A gente chega aqui com o nosso bisuzinho. Lembra que a prof comentou com vocês a respeito do bisu que eu ia dar para vocês não esquecerem, né, que a OCIP, quando você falar de OCIP, você tem que lembrar que a OCIP, o vínculo, né, que nós temos entre o poder público e a entidade, se trata de um termo de parceria. Lembra que a gente comentou que a prof ia dar um bisuzinho? Pois é, isso aqui funciona para mim, tá, gente? Funciona muito para mim, esses bisuzinhos, tá? Então, é um bisu que eu vou colocar aqui para vocês, mas que pode, às vezes, te ajudar ou não, né? Pode te ajudar, às vezes, ou não, tá? Então, qual que é o bisu, prof? Para a gente não esquecer que o CIP se trata de termo de parceria e não de outros tipos de termos, tá? Ou outros tipos de acordo, por exemplo, tá? Então, OCIP, vejam só, OCIP, tá? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Percebam só, aqui, ó, o pezinho
é a nossa última sigla, né? O Pzinho é a nossa última sigla do nosso termo OCIP, né? OCIP, né? O finalzinho aqui é o P, né? E aqui, olha, termo de parceria, né? Começa também com P, tá? Então não esqueçam disso, que isso aqui, gente, faz uma diferença enorme em prova, tá? É algo que funciona para você e se for para mim, quer dizer, e se funcionar para você também, insira aí no seu caderno, que o CIP, nós temos a ligação, o vínculo jurídico que existe entre o poder público com a entidade, é o termo de parceria, tá? O termo de parceria. Nós vamos ver na aula seguinte, na aula de amanhã, que aqui, conforme for as outras entidades, vocês forem conhecendo, aqui vão ser outros tipos de vínculos, outros nomes, vamos dizer assim, outros termos que nós vamos conhecer que vai existir entre a entidade e o poder público, tá? Então, quando você vê na sua prova termo de parceria, ele pertence somente a OCIP, ok? Não esqueçam disso, meus queridos, que isso aqui ajuda bastante, tá bom? E aqui a nossa frasezinha de hoje, tá? Não poderia deixar de trabalhar isso aqui com vocês, tá? Queria compartilhar essa frase aqui, que diz o seguinte: seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de quem? De você, tá? Prestem muita atenção, levem isso muito a sério, tá? O seu futuro, ele não depende de forças, né? Naturais, não depende. O seu futuro não depende do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu esposo, do seu filho, do seu tio, da sua avó. Ele depende de você, tá? Você tem que trabalhar por ele. Você tem que desenvolver o seu futuro somente por você mesmo, tá? Então, faça isso por você. Não deixe com que as coisas exteriores acabam atrapalhando, né, os seus objetivos, as suas finalidades. Então, não deixe isso cair por terra, tá? Acredite em você, acredite que você é capaz, tá? Então, por isso que eu coloquei essa frase hoje: seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Se não for por você próprio, você não consegue chegar a lugar nenhum. Muitas vezes, você às vezes até precisa de algumas pessoas, mas não adianta você precisar de algumas pessoas e elas te ajudarem sem você mesmo estar se ajudando, ok? Então era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Então, até a nossa próxima aula, querendo Deus. Um forte beijo, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.